Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do 13 e depois nós queremos meditar sobre ele. Mas esse é um dos textos que eu particularmente mais gosto na Bíblia Sagrada, o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Só aqui em Maringá eu lembro que já preguei 2 vezes esse texto. Acho que uma vez por ano eu devo pregar ele quase. E encontro coisas novas nele. E já há algum tempo, aquela música do Morada, né? Tem ficado na minha mente, eu tenho lembrado. E nós estamos entrando agora na estação, nós trabalhamos aqui na igreja com períodos, com tempos, com estações. Nós dizemos que para nós novembro, dezembro e janeiro é a estação colheita. Tempo de celebração, de alegria, de colheita. Fizemos batismo, né? É um tempo de celebrar conquistas durante o ano, aquilo que tivemos, aquilo que alcançamos. Eu sei que foi um ano muito difícil, na verdade os 2 últimos anos muito difíceis. Mas às vezes nós estamos como esses homens e não percebemos o que Deus está fazendo. Eles caminharam com Jesus e não perceberam que Jesus estava do lado deles. E às vezes nós não percebemos as colheitas que Deus tem nos dado. E esse texto, eu quero compartilhar com você de maneira bem expositiva, passo a passo. Entender o que essa história tão linda que a Bíblia retrata de 2 discípulos. Esses 2 discípulos, o texto fala, eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém. Jesus havia sido crucificado e morto, e eles estão com todas as suas perspectivas que eles tinham, talvez já a respeito do Messias, do Salvador, caído por terra, as expectativas que eles tinham. E nós sabemos o que aconteceu aqui. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, havia passado 3 dias desde a sua morte, e Jesus, no domingo pela manhã, ressuscita. Um domingo como esse, ensolarado, um céu azul. Eu imagino que estava assim, né? Não estava lá. Uma vez, uma experiência que eu tive, eu tinha acho que 19, 18 anos, por aí. Acho que já tinha 20, 21. E uma reunião de oração, sexta-feira, na igreja, em Ponta Grossa, Ministério Pastor Nelson Braido. E nós orávamos toda sexta-feira à noite, a galera lá e tal. Eu tinha lido aquele, em seus passos, que faria Jesus. E eu comecei a orar, aquilo começou a falar comigo, né? O que Jesus faria no meu lugar e tal, tal. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, e eu vi algumas coisas, eu tinha impressão no Espírito de algumas coisas que eu vi, e fui vendo a vida de Cristo. E eu lembro que eu via, antes de ter aquele Paixão de Cristo, que nem tinha aquele filme, e eu vi alguém pregando os cravos em Cristo, nos pulsos de Cristo. E quando eu olhei assim, olhei de volta, era eu que estava com a marreta na mão, assim, batendo. E aquilo, Deus começou a falar comigo. E eu chorava. E aí Deus me deu eu até hoje não sei se é uma visão, se é uma impressão, mas é tão vívida a imagem que eu tenho na minha mente. Foi em 1998 que aconteceu isso. A igreja era num barracão, quem é de Ponta Grossa, da Comendador Miró. E eu vi, amados, o domingo pela manhã, eu senti aquele domingo de manhã com o céu exatamente assim. Uma brisa suave, eu escutava barulho das folhas, não sei se tinha árvore no lugar do túmulo. Eu sentia barulho de água, assim, sabe quando você está num lugar assim de manhã, assim. Foi a sensação da manhã mais linda que eu já senti, assim. E Deus me falava que Ele tinha ressuscitado, como se fossem os momentos pós. E foi um domingo assim, eu creio, que Jesus ressuscitou. O túmulo se abriu, Jesus saiu, as mulheres foram até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, e o sepulcro estava aberto, os anjos falaram que Jesus havia ressuscitado. E essas mulheres já tinham avisado alguns dos discípulos, olha, Jesus ressuscitou, um anjo apareceu para nós e nos disse, mas aquilo nem todos os discípulos acreditaram nisso. Versículo 13 diz, naquele mesmo dia, eis que no mesmo dia, 2 deles, 2 discípulos, iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, que é 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. Mas a primeira parte desse texto aqui fala da tristeza. Um caminho de tristeza, um caminho de decepção, um caminho de angústia, um caminho de decepções que eles viviam.
E assim como muitos talvez passaram esse ano, você passou por caminhos decepcionantes, coisas que foram tristes, coisas que te abateram, enfermidades, doença, emprego, seja qual foi a área da sua vida. Assim estavam aqueles homens. Naquele mesmo dia do sepulcro aberto, no dia da colheita, da maior acontecimento da história, da ressurreição de Jesus, 2 deles, o versículo 18 fala que um deles chamava-se Cleopas. Eles iam para uma aldeia. Essas aldeias eram pequenos vilarejos, né, onde as pessoas que trabalhavam na cidade grande, né, que era Jerusalém ali ao redor, na cidade de Jerusalém havia as aldeias ao redor, as pessoas moravam ali, muitos viviam ali. E eles provavelmente eram habitantes dessa cidade, desse pequeno vilarejo chamado Emaús. Emaús significa fonte de águas quentes. Até hoje, Flávio José, que era um historiador, fala de Emaús, mas não se acharam as ruínas de Emaús até hoje. E aqueles homens estavam caminhando tristes e abatidos. Uma das razões dessa decepção, a primeira razão da decepção deles que eu vejo aqui, é que eles estavam no caminho errado. Eles estavam voltando para Emaús. Eles estavam voltando para a velha vida, eles estavam voltando para os velhos negócios. Olha, nós tínhamos a expectativa de que Jesus seria o Salvador, queria restaurar Israel. E isso eles veem que perderam, não era isso que aconteceu. Eles estavam num caminho errado, estavam voltando. A primeira coisa que chama a atenção é que eles estavam indo para Jerusalém, quando na verdade eles estavam indo para Emaús, quando eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus mais tarde vai aparecer para os discípulos e fala, ficar em Jerusalém, ou seja, eles estavam no lugar errado. Eles estavam indo para o lugar errado. E aí, você vê que essa fonte de águas quentes era Emaús. Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que eles estavam trocando Jesus, que segundo João é a verdadeira fonte da água viva, por outra fonte. Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram em promessas. Não creram que Jesus ressuscitaria. Eles não acreditavam. E muitas vezes eu e você agimos da mesma forma. Estamos tão perto do caminho certo, estamos tão perto, mas não estamos no caminho certo. Estamos perto, mas não estamos. Às vezes até no caminho contrário. Quantas vezes nós já abandonamos o lugar que nós deveríamos estar, o lugar do cumprimento da promessa, e começamos a trilhar outro caminho, porque somos impacientes. Às vezes a coisa não acontece tão rápido como a gente quer, né? As coisas não acontecem como a gente quer. Eles tinham essa expectativa, amados, a expectativa que eles tinham é que Jesus era o Messias, e ele era, né? Só que o que eles viam, a expectativa de Messias que eles tinham, era a expectativa dos judeus, de um líder militar, de um líder político. Muitos discípulos caminharam com Jesus e achavam que Jesus, na hora H, quando fossem prender ele ia dar um assovio, ia vir anjo para tudo que é parte, estabelecer o reino, e espada para todo lado, um reino militar, um reino terrestre, o reino de Israel. E não é isso que acontece. Eles se surpreendem. E aí Jesus é crucificado, humilhado, morto. Então toda aquela expectativa, tudo aquilo que eles tinham no coração, aquilo se desvanece, aquilo vai embora. Decepcionados. As mulheres já tinham visto, já tinham contado, ainda assim não creram. É mais fácil a gente acreditar em notícia ruim do que notícia boa, né? Pode ver, notícia ruim corre, né? Agora você vai contar uma coisa boa assim, nem compartilho, né? Nem nas redes sociais as pessoas compartilham. Agora se tiver uma tragédia, todo mundo vai estar sabendo. O versículo 14 diz, e iam falando entre si, tudo aquilo que havia acontecido, sucedido. O que havia sucedido? Jesus morreu, a confusão que teve em Jerusalém, todo aquele processo da crucificação. 2 pessoas andando pela estrada, desanimadas, tristes, indo em direção contrária, fugindo daquilo que Deus tinha chamado, fugindo do chamado deles, fugindo daquilo que tinham buscado. Assim como muitos de nós andamos tristes, desanimados, sem saber se estamos no caminho certo. A cruz para eles parece que ficou pesada. Hoje nós olhamos, né, a questão econômica, desemprego, situações difíceis, política e tudo que é área, vida financeira, talvez casamento, talvez tua vida pessoal, desespero. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante de tudo aquilo que está diante de nós.
Crise no casamento, crise na família, crise com o filho, crises e crises. Parece que vivemos um caos sem saída. E eu creio que essa era a situação daqueles homens, daqueles 2 discípulos. Nós estamos, às vezes temos a impressão que só está descendo a ladeira, o casamento só está descendo a ladeira, a vida profissional nada dá certo. Só que o versículo 15 diz, e aconteceu que indo eles falando entre si, ó vida, ó sorte, ó azar, só contando as tristezas. Você viu lá o que postaram ontem no Facebook? Você viu os grupos do WhatsApp? E fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou. Opa, ei, tudo bom? Ei, tudo bom? Ei. E começaram a caminhar. Jesus começa a caminhar com eles. O versículo 16 diz, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Eles estavam com os olhos fechados. Alguma versão diz que como que impedidos de o reconhecer. Eles tinham os olhos vedados. Aquela experiência dolorosa da morte de Jesus. Talvez eles tinham perdido o sentido de viver em comunidade. Abandonaram o grupo de discípulos, que outro grupo ficou lá, né? Sentiram-se impotentes. A frustração era grande. Eles tinham na mente dele todo o sisteminha certinho, toda a teologia dele certinha. Olha, vai acontecer isso, isso e isso, e Jesus vai ressuscitar, vai vencer os romanos e vai implantar o reino dele na terra. E não, Jesus morreu. E aquelas discípulos já tinham falado, né? Olha, Jesus está vivo, tentaram ajudar, mas eles se recusaram a acreditar. Olhos vedados, tinham os olhos vedados. E essa notícia de que Jesus tinha vencido a morte para eles, não. Sabe o que acontece, amados? Muitas vezes a ansiedade gera incredulidade em nossas vidas. E vice-versa, a incredulidade também gera ansiedade. Nós estávamos ontem, eu participei pela manhã, né? Lá no Bola de Neve, de um treinamento com o pastor Marcelo Bigardi, amigo nosso, meu de tempo já, desde a adolescência. E participei de manhã, os meninos participaram o dia inteiro lá. E ele falando sobre ansiedade, até comentei com a Karina, né? Que às vezes o pessoal, ele brincou com as menininhas da igreja, né? Muita gente na igreja faz isso. Ai, eu sou ansioso. Como se isso fosse bonito, né? É bonito, como é que é? Pensa que é bonito ser feio? Né? Ansiedade é pecado, ansiedade faz mal, não é bonito ser ansioso. Né? Você tem que vencer a ansiedade. E a ansiedade, ela gera incredulidade, a incredulidade gera ansiedade. Se vê no versículo 16, ele diz lá, os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Olha o versículo 27. E começando a Moisés, discorrendo por todos os profetas, expulsaram-lhe, expunha-lhe, melhor dizendo, o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu e lhes abriram os olhos. Quando você olha esse texto, amados, é impossível enxergarmos a presença de Deus quando a gente está ansioso, quando a gente está pré-ocupado. Nós não vemos aquilo que Deus está fazendo. Veja aqui, Jesus tinha ressuscitado, já tinham falado para eles. Eles começaram a andar do lado de Jesus. E por causa da ansiedade que eles estavam, pensando no futuro, e agora? O que vai acontecer da gente? Acabou, fui demitido, não sei. A pessoa não consegue ver a colheita, ela não consegue ver aquilo que Deus está fazendo. Jesus do lado. E outra coisa, não era por falta de andar com Jesus, né? Foram discípulos de Jesus e Jesus estava do lado. Às vezes Jesus está do teu lado, caminhando com você e nós não vemos isso. Você não vê isso. Eles mantiveram um diálogo com Jesus e não reconheceram. Gente, sabe o que é isso? Não sei se eu estou correto, talvez seja heresia, vou falar aqui agora. Depois a gente edita. Eles estavam orando sem conhecer Jesus. Quanta gente ora sem ter relacionamento com Jesus, sem reconhecer Jesus. Faz uma oração religiosa, não conhece. Apenas você vai ver que eles não percebem isso. E outra coisa, Jesus, um texto mais para frente, vai aparecer para os outros discípulos e eles não acreditam. Ele fala, olha minhas mãos, as marcas dos cravos. Ou seja, Jesus estava andando do lado deles. Eles nem perceberam. Podiam ter dado uma olhadinha na mão dele, né? Mas foi ouvir a palavra. E os corações deles se abriram. Ao som, como é que é a canção que a gente cantou? Ao som
da sua voz, os nossos olhos se abrem. Nós cantamos isso. Pois Jesus começar a compartilhar. E aí Jesus faz algumas coisas aqui nesse texto que eu acho extraordinário, né? Jesus fala para eles assim: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Que palavras são essas? Gente, Jesus dá um migué aqui. Eu digo que esse é o primeiro migué de Jesus nesse texto. Jesus dá 2 migué. O primeiro migué é esse. O que é? Você acha que Jesus não sabia o que eles estavam falando, gente? Estavam falando dele mesmo. O que é essa história que vocês estão falando? Que confusão é essa? O que apareceu na televisão? Ah, de Jesus de Nazaré. Olha a resposta deles. E respondeu um dos homens que era Cleópas e disse: tu és peregrino em Jerusalém e não sabes o que tem acontecido. Versículo 19. E Jesus lhe perguntou, o segundo Miguel: quais? Então são 3. Quais? E lhe explicaram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, que ele era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia que essas coisas aconteceram. E aí, Jesus começa, depois o texto fala, a expor as Escrituras. Jesus começa lá em Moisés, lá no Gênesis, e começa a contar tudo sobre a Bíblia, sobre Jesus no Velho Testamento, sobre o Messias, e começa a mostrar para eles que era necessário que o Messias padecesse. É que vocês só olhavam para a Bíblia e viam só a parte boa, só ele guerreiro, ele vitorioso. Mas tem essa parte aqui, ó. Era necessário que ele sofresse, era necessário que ele passasse por isso. Jesus expõe ali as Escrituras. E eles não reconheciam ao Senhor. Versículo 19 diz, quando Jesus pergunta quais, a respeito de Jesus de Nazaré, eles falam, homem profeta. Gente, Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. O que eles estão dizendo que Jesus é agora? Eram discípulos dias atrás. Ah, ele é um profeta. É um homem bom, um homem de Deus. Foi que nem a pergunta surgiu ontem num grupo aí. É um homem profeta, um homem de Deus, que nem tem Buda lá, que nem tem Maomé lá. Ele é só mais um. Não, ele não é só mais um. Ele não é só mais um profeta de uma religião, ele não é só um líder de uma religião, ele nem veio estabelecer a religião. Não sei se você sabia, Jesus não era evangélico, gente. Jesus não era cristão, Jesus era Jesus. Ele não era católico, ele não tinha igreja, ele não era da cristianismo decidido. Jesus, ele é Deus que se fez homem, venceu a morte. Ele é outro patamar, não pode ser comparado com homens, com profetas. E eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou mortos, melhor dizendo. Eles viram, junto com Jesus, cegos serem curados. Eles viram Jesus fazer paralíticos andar. Viram todo tipo de sinal, de maravilha. Viram Jesus pregar sermões maravilhosos. Mas eles não reconheceram Jesus do lado deles. Eles não conseguiram ver Jesus. E sabe por quê? Porque talvez eles não tinham tido ainda uma experiência verdadeira com Jesus. Não tinham tido essa oportunidade, talvez a incredulidade, a ansiedade, e eles estavam tristes. Aquilo gerou tristeza no coração deles. Quantos de nós não estamos assim nessa situação? Conhece Jesus de ouvir falar, porque o pastor prega, porque o líder prega, porque o marido fala, porque a mulher fala, porque o filho fala, porque a mãe fala. Já viu Jesus realizar, fazer sinais, curas, prodígios. Mas talvez você ainda não teve essa experiência com Jesus. Mas eu creio que Deus quer nos dar experiências com Ele. Profundas com Ele. Relacionais com Ele. Muitos de nós ainda estamos incrédulos. Não cremos que Deus pode mudar a situação. Não cremos que Deus pode mudar o nosso casamento. Não cremos que Deus pode mudar nossa família, aquele filho que está afastado. Não cremos que a nossa situação financeira pode mudar. Não cremos que fulano e tal pode ser alcançado, ser transformado, ser mudado.
Muitos que ainda não veem Jesus como Ele realmente é, como Senhor, como Salvador, como Deus. Ele é Deus. Amados, cristianismo não é uma filosofia, não é uma boa ideia que a gente tem para seguir aí, que é legal, que vai fazer bem para a nossa família. É uma mudança de vida, é relacionamento, é transformação. E aqueles homens, então, versículo 20, eles falam, é como os principais dos sacerdotes. E os nossos príncipes os entregaram à condenação à morte e o crucificaram. Eles foram contando o que aconteceu com Jesus. Mas o que a gente percebe é que eles mesmos não se conheciam. E eles falam, olha, os sacerdotes entregaram. Os príncipes entregaram. Não, Jesus não foi crucificado porque o sacerdote quis, porque Pilatos quis, porque Herodes quis. Jesus foi crucificado por nossos pecados. Eles não se conheciam. Eles não se reconheciam ali como pecadores. Eles não viam que o maior erro é não se reconhecer realmente quem nós somos, pecadores, que a única coisa que eu e você merecemos é o inferno. E eles, olha, é Jesus, um profeta que teve aí, e os outros crucificaram. Eles andaram com Jesus e não entenderam nada. Andaram com Jesus, eles deviam dizer assim, olha, Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, por nossa culpa, e não entenderam nada. Versículo 21. Nós os esperávamos que fosse ele a quem redimisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Redimir quer dizer, eles pagaram o resgate. Eles estavam dizendo, eles achavam que é a libertação da nação. É Jesus que vai libertar a nossa nação do jugo dos romanos. E aí o que gerou isso neles? Decepção. Eles estavam decepcionados. A razão da tristeza deles também era a decepção. Extremamente decepcionados com tudo aquilo que aconteceu. Aquilo que eles esperavam não aconteceu. A expectativa que eles tinham não aconteceu. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres dentre nós, já falei disso, nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim. Versículo 25. E ele lhes disse, ó nécios, ó ignorantes, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus fala, gente, vocês são incrédulos. Essa tristeza de vocês é porque vocês são ignorantes e incrédulos, vocês tardios, vocês não percebem. E aí o que a gente vê também aqui é que eles não tinham discernimento. A palavra nécio significa tolo, ignorante, sem discernimento. Não tinham discernimento para entender. Eles sabiam que as profecias falavam de Jesus, mas eles não tinham entendido que o caminho de Jesus era a cruz. Eles entendiam que o Messias tinha um caminho de glória, mas essa glória passava pela cruz. Gente, a maior história da humanidade estava passando diante deles. E eles não estavam discernindo, não estavam percebendo, não estavam entendendo o que está acontecendo. Às vezes você vem num culto, mas Deus começa a agir e você não percebe. Sabe, hoje Deus faz algo e você, puxa, passou e eu não vi. Quantas pessoas assim agem nos nossos dias? Presenciam mover, veem Deus agir de perto, mas ficam apáticos. Apáticos na adoração, apáticos na palavra. Só que aí o versículo 26 vem, Jesus começa a explicar. E aí Jesus nos faz entender a palavra. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele começa a abrir as escrituras e começa a revelar a palavra. E os olhos deles começam a ser desvendados. Na verdade, ainda não. O que começa aqui? Às vezes a gente fala, né? A palavra desvendou os olhos dele. Não foi a palavra. A palavra, olha o que o texto fala. Já vou falar lá, está lá na frente. A palavra, vou falar agora para você entender. A palavra aqueceu o coração deles. Depois, quando Jesus abre os olhos deles, eles falam assim, enquanto ele falava, não ardia o nosso coração. Enquanto ele falava das escrituras, aquilo parece que não pulsava dentro de nós.
E começando por Moisés, fala, versículo 28. E chegando à aldeia para onde iam, ele faz com quem ia longe. Isso aqui é o terceiro migué de Jesus. Primeiro migué é o que vocês estão falando. Segundo, quais, né? Que história, que conta. E a terceira, eles estão conversando, Jesus faz que vai para lá, eles estão indo para lá, Jesus, então tá, né? Oh. Na verdade, acho que Jesus continua o caminho, eles vão para lá, né? Jesus, então tá, falou, a gente se fala. Eles, não. E ele, versículo 29, e eles constrangeram, dizendo, fica conosco. O Valcir deve lembrar, tinha uma música antiga. Fica conosco, já se faz tarde. Você lembra? Eis meu coração para pousar. Eu não vou cantar, senão vai cair a internet. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Gente, eles não estavam entendendo, mas algo estava acontecendo. Aquela palavra estava dentro deles, eu não sabia o que fazer. Sabe o que eles fizeram? Talvez hoje você está assim. Você não sabe o que fazer, mas alguma coisa lá dentro está mexendo. Convide Jesus para entrar na sua casa. Como é que é? Me ajuda com a música ali. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Essa música cantou? Falei igual que é a internet. Entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe o que o esperamos? Olha que coisa linda, amados. Convide Jesus. E aí fala aquela parte do perfumar a casa, né? Convide Jesus para entrar em casa, arrume a casa. Só que é interessante que aqueles homens nem precisaram arrumar a casa. A casa já estava meio ajustada, né? Entra do jeito que está, Jesus. Nós arrumamos com o Senhor dentro dela. Perfumamos ela, fazemos o que for. Mas entra em casa, a casa sou eu, irmãos. A casa é você. A casa que Jesus quer morar, que Ele quer habitar. Dê o lugar de honra para Ele. Sabe o que Ele está dizendo, esse lugar de honra? Estou explicando a música agora, né? O lugar de honra, porque quando eles entram na casa, versículo 29, e constrangendo fica conosco. Versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu e disse, quem dá as honras é o anfitrião. Quem parte o pão, lembra na ceia? Jesus é o anfitrião. Só que quando você tem um visitante na sua casa, que você reconhece como autoridade, como homem de Deus, era assim que eles faziam, eles pediam para que ele desse as honras, ele desse a graça. E Jesus está na casa deles, e Jesus parte o pão. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, orou, eles deu. E abriram-se-lhes os olhos, e conheceram, e ele desapareceu diante deles. Eles deram a honra a Jesus. Jesus, lugar de honra, amados, é o primeiro lugar. Jesus tem que ser o primeiro na sua casa. Jesus tem que ser o primeiro na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções. Ele tem que tomar esse lugar de honra. Não é o operário, não é o Palmeiras, não é a sua esposa, não é seu filho, não é seus bens. Não é nem a sua própria vida, dentro da sua vida, Jesus tem que ter um lugar de honra. Quando ele partiu o pão e deu, abençoou, orou e deu a eles, abriram seus olhos. Ou seja, a palavra aqueceu o coração deles. A palavra mexe com eles. Mas se você está sendo mexido pela palavra, mas se você não convidar Jesus para entrar, não vai adiantar nada. E se você convidar Jesus para entrar, dê a Ele o lugar de honra. Ele não vai ficar num cantinho, Ele não vai ficar na mesa lá atrás. Ele quer o primeiro lugar, Ele precisa. Ou melhor, Ele não quer. Você tem que dar o melhor lugar para Ele. O lugar de honra. O lugar de honra nas suas orações. O lugar de honra no seu tempo. O lugar de honra na sua vida, na sua família. Irmãs, se quer um marido melhor, deixe ele ministrar ao Senhor. Empurra ele para fazer a obra de Deus, empurra ele para orar, para buscar, faz isso. Eu gosto da história de Sara e Abrão. Sara nunca impede Abrão de estar. Tem um livro chamado As Filhas de Sara que fala sobre isso. Porque quanto mais o teu marido estiver na presença de Deus, mais ele vai estar com você. Mais ele vai estar perto de você. Mais ele vai. E assim vice-versa, né? As esposas. De Jesus, o lugar de honra. E quando Jesus dá o pão, abre-lhes os olhos. E eles o conheceram. Eles reconheceram, entenderam. Jesus se revelou para eles no partir do pão. Na comunhão. E aí eles começam a dizer,
um para o outro. Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho ele falava, quando nos abria as Escrituras? Ou seja, quando Jesus fala, o nosso coração arde, o nosso coração queima, aquilo fica dentro de nós. Eu aprendi algo com o pastor Miguel Piper, foi meu professor no seminário, uma inspiração para a minha vida, faleceu esse ano, né? No passado, teve problema no coração. O pastor Miguel dizia o seguinte: a primeira voz que você ouve é o Espírito Santo. Sabe quando você está num lugar e de repente Deus fala algo para você? Você sente uma voz, sente algo, um sentimento, não é uma voz. Oh, há de mil. Às vezes tem gente que ouve mesmo, né? Mas sabe aquele sentimento, aquela impressão, aquela voz lá dentro? E aí você fala, você vai, não precisa ser na igreja, mano. Você vai lá, você está pensando em comprar uma casa. E aí tem aquela voz que fala assim: compra tal casa. Vai em tal lugar. E você, né? Você até ouve, mas não, coisa da minha cabeça, minha cabeça. Aí, o primeiro pensamento é Deus. Tá, não tem base bíblica que eu estou falando, tá? Mas experiência. E aí a tua mente começa a brigar. E aí, de repente, você vai lá, faz o negócio tudo, da acordo com o que você pensou, não na primeira impressão. E daqui a pouco, nossa, eu tinha pensado isso e não fiz. Ou contrário, dito não, ou uma coisa assim. Quantos de nós já tivemos experiência assim? Porque quando Jesus fala, quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, arde em nosso coração. E aí o pastor Miguel dizia o seguinte: quando Deus fala no teu coração, de repente você está num culto, você acha que é uma palavra para alguém, deixa aquilo, esquece. Não precisa falar na hora. Se aquilo não sair da tua mente, aquilo ficar ardendo no teu coração, aquilo ficar lá, é Deus falando com você. Agora, se você esquecer, daqui a 3 dias você lembra, aquilo lá na tua mente estava divagando. Mas quando é Deus, aquilo arde. Eles só não ardia o coração deles. A Bíblia, a palavra de Deus, esquentou o coração deles, mas não abriu os olhos. Os olhos foram iluminados depois. Quando eles se relacionaram com Jesus, quando eles partilharam do pão. Antes eles sentiram o coração arder. Cresceu dentro deles algo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Aí saiu a música e começaram a cantar. Então. E aí partilharam, quando eles começaram a partilhar a vida, partilhar de oração, partilhar do pão, comunhão, oração. Aí sim, aí os olhos... Pá! Aqui, meu Deus, como que eu não vi? Sabe por que isso é verdade? Quantas pessoas você vê que ouvem a palavra, estudam um monte a Bíblia, conhecem um cabeção assim, mas não conseguem viver aquilo. Mas quando tem comunhão com Jesus, pão fala da comunhão, partir do pão fala da comunhão. Aí, amados, nós somos um só. E eles entendem, na mesma hora, só que quando eles, Jesus, cadê? Sumiu, Jesus desapareceu. E aquilo agora incendeia novamente o coração deles. E eles voltam para Jerusalém. Vão até os 11, contam o que aconteceu. Realmente Jesus ressuscitou. E eles já falaram, já apareceu para Simão. E eles começam a contar o que aconteceu com eles. A experiência que eles tiveram nesse caminho de Emaús. E eles começaram a perceber a colheita, aquilo que Deus estava fazendo. Amados, essa manhã eu quero falar com você que está aqui e você que está em casa. Talvez teu coração já está ardendo. Aumente a comunhão com o Senhor, partilhe do pão. O partilhar do pão está falando de comunhão, de estar com Jesus. Perceba a colheita que Deus está te dando. Perceba as coisas boas que Deus está fazendo. Só que nessas coisas boas, amados, tem cruz no caminho. Tem dor no caminho. Tem choro no caminho. Tem momentos de tristeza no caminho. Esses 2 homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota. Voltar, estavam voltando, estavam indo na direção errada. Eles só tiveram a oportunidade de mudar de rota, porque reconheceram a Jesus. E tiveram 3 atitudes. Convidaram Jesus para entrar na casa deles. Deixaram ele assumir essa posição de anfitrião. E voltaram para Jesus correndo. Eu vou pedir para o Rastelli voltar aqui e tocar. Não sei se o pessoal quiser acompanhar a bateria, o teclado. Se conseguir, a gente fazer um bem bolado. Sei que de improviso é ruim, né? Mas sai. Tenta pegar no meio o caminhão andando.
Mas essas 3 coisas eu quero te desafiar. Convide Jesus para entrar na sua casa, para estar dentro. Pastor, ele já está aqui dentro. Amém, amados? Então, dê o lugar de honra a Ele. Dê o primeiro lugar a Ele. E sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém correndo. Pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre 4 coisas aqui que eu acho interessante nesse texto. Ele diz que os olhos deles foram abertos para a exposição da palavra. Eles começaram a olhar a palavra. O coração se ardeu com a comunhão com Cristo. E eles tiveram pés velozes, porque voltaram imediatamente para Jerusalém anunciar o Evangelho. E tiveram os lábios abertos para proclamar o Evangelho. Deus não chama esse tempo, amados. A minha pergunta para você: como você tem caminhado pela tua vida? Quem é você nesse caminho para Emaús? Você é alguém que está indo para Jerusalém ou está vindo de Jerusalém? Vamos ficar em pé. Não se distraia com eles, deixa eles acertar, olhe para mim aqui. Ou feche teus olhos para não se distrair. Será que você tem se encontrado com Jesus ressuscitado nessa tua jornada? Talvez a tua vida é o caminho de Emaús, né? Você teve experiências com Deus, você teve experiências com Cristo. E num certo momento parece que cansou. E você começou a fazer coisa errada, mas tomar outros caminhos. O Senhor muitas vezes nos encontra no tempo da angústia, nos momentos difíceis. Talvez alguém aqui ou em casa, talvez nessa caminhada, nesse ano, você perdeu alguém querido. Isso tem trazido dor. Mas o Senhor também nos encontra na palavra. Ele nos encontra no partir do pão, na comunhão. E a Bíblia diz que Ele abre nossos olhos. Ele abre nossa mente. Ele abre nosso coração. Ele abre nossos olhos. Jesus fez o coração deles arder. Os olhos deles se abriram. A mente deles se abriu para reconhecer o Senhor. Os pés se tornaram ligeiros para voltar e anunciar o Evangelho. E os lábios deles se abriram para proclamar que Cristo está vivo. Eu quero pedir para você essa manhã, enxergue além da tua visão natural. Olhe para a sua vida, para a sua família, para as coisas que Deus fez. Olhe além das suas expectativas. Aqueles homens tinham expectativas, tinham uma visão limitada. E aí Jesus falou: não é isso, estou fazendo outra coisa na vida de vocês que vocês não estão vendo. Olhe para a sua vida, olhe para o seu casamento, olhe para o seu trabalho. Pare de olhar o problema, pare de olhar a circunstância, para de olhar esse momento e olhe além das suas expectativas. Olhe além das suas forças. Ah, mas eu não aguento, eu não consigo. Olhe além. Olhe além das suas limitações. Pastor, eu sou incapaz, eu não consigo fazer isso, eu não tenho habilidade para isso. Olhe além das suas limitações. Olhe além do aqui, do agora, porque Deus está olhando lá na frente. Deus não vê um momento, Deus vê lá na frente. Deus sabe o propósito seu, Deus sabe o caminho que tem para você. Olhe além das lutas, olhe além das adversidades, olhe além das batalhas, olhe adiante. Olhe além do que os homens têm falado a você, olhe além do que os homens têm dito e feito a você, olhe além. Olhe além. Que esse encontro de Jesus com os discípulos ali no caminho de Emaús seja uma lição para nós, para vencermos preocupações, para convidá-lo para estar em casa, abrir nosso coração para Ele, deixar Ele abrir nossos olhos, nosso coração.